Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu vou falar com vocês sobre posse em inglês. Mas antes de tirar essas dúvidas aí que eu sei que muita gente em casa tem, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês como você nunca viu antes, estão todas aqui na descrição. Bom, galera, quando a gente fala de posse em inglês, existem duas formas principais da gente indicar essa ideia, que são utilizando o apóstrofo S no final da palavra ou a preposição of. E nesse vídeo aqui a gente vai esclarecer quando que é o melhor momento de usar cada um. E, gente, antes de eu começar, muito importante a gente falar que não existe uma regra absoluta para o uso dessas formas de indicação de posse. Eu vou dizer aqui para vocês no vídeo quando é mais comum da gente usar de uma forma e quando é mais comum da gente usar de outra. Mas se vocês já tiverem visto na vida de vocês algum dos exemplos ou alguma das situações que eu estou trazendo aqui nesse vídeo representados de uma outra forma, não quer dizer que o que vocês viram está errado e nem que o que eu estou dizendo aqui está errado. Mas mesmo que vocês tenham a escolha de usar qual forma vocês preferem, existem algumas que são mais comuns de serem usadas do que outras, dependendo da situação. Então o objetivo desse vídeo é instruir vocês com o que é mais comum de ser feito, para que na hora que vocês falem com o nativo, vocês soem mais naturais. Começando pelo apóstrofo S. É mais comum a gente utilizar essa indicação de posse quando a gente está dizendo que algo pertence a algum ser animado, ou seja, uma pessoa ou um animal. E esse algo que pode pertencer a uma pessoa ou um animal pode ser, por exemplo, um objeto, pode ser uma parte da aparência daquela pessoa ou animal, ou seja, uma característica física, parte da personalidade daquele ser animado, ou pode indicar também um vínculo familiar. Então, por exemplo, This is my brother's car. This is my brother's car. Esse é o carro do meu irmão. Então o apóstrofo S está entrando aqui, né, depois de brother, para poder indicar que é dele esse objeto que eu estou citando, e logo depois eu falo qual que é o objeto. Então, this is my brother's. Até aqui a gente já sabe que é alguma coisa do meu irmão, mas a gente ainda não sabe o que é. Logo depois eu falo car. Então, this is my brother's car, o carro do meu irmão. That's your mom's favorite movie. That's your mom's favorite movie. I like my friend's personality. I like my friend's personality. My friend's mother is really nice. My friend's mother. Nesse caso eu tô falando o quê? De vínculo familiar. Então, my friend's mother, a mãe do meu amigo, is really nice. A gente também utiliza o apóstrofo S para indicar um período de tempo, ou seja, um momento do dia, uma semana, um mês. Por exemplo, don't forget this morning's meeting. Don't forget this morning's meeting. Então, a reunião dessa manhã. Last night's party was amazing. Last night's party was amazing. This is the year's best song. This is the year's best song. Esse é um caso legal da gente destacar aqui, porque é muito comum também da gente ouvir the song of the year, né? A gente também escuta essa forma com muita frequência. Muito por conta de premiações, né? Quando a gente vê, por exemplo, Grammy, eles sempre anunciam the album of the year, the song of the year. Nesse caso, a preposição of ela vai dar um grau de um pouco mais de formalidade nessa frase. Inclusive, é por isso que essa forma é a mais utilizada em premiações, né? Já que é um meio ali um pouco mais formal. Então, como eu falei com vocês lá no começo do vídeo, não existe uma regra absoluta. Existem algumas formas de indicação de posse que vão ser mais comuns numa situação do que em outras. Nesse último exemplo que eu citei, como a gente tem muito frequentemente contato com essas premiações, acaba que a gente vê muito essas duas formas. Porém, fora esse contexto, né, dessas frases que são muito utilizadas também em premiações, quando a gente está falando aí de períodos de tempo, é mais comum a gente usar o apóstrofo S. É importante que a gente tente evitar o uso de apóstrofo S com seres inanimados, né, ou seja, objetos. Geralmente, nesse caso, a gente usa os compound nouns, que são substantivos compostos, né? Ou seja, uma composição de substantivo mais substantivo, que acaba sendo a forma mais utilizada para a gente indicar posse com objetos. Nesse caso, a ordem das palavras na frase fica a mesma que a gente vê quando a gente usa o apóstrofo S, porém a gente não usa o apóstrofo S. Então, por exemplo, a gente falar the car's door não é muito comum, mas também não é muito comum a gente falar the door of the car. Acaba ficando muito formal para falar uma coisa tão cotidiana. Então, nesse caso, a gente costuma dizer simplesmente the car door. The car door, sem o apóstrofo S. A mesma estrutura que a gente teria com the car's door, porém sem usar essa indicação de posse. O mesmo acontece com the book cover e não the book's cover.
the window pane, the window pane, the door handle, the door handle. Em todos esses casos, a gente está indicando posse com objetos, porém o uso do apóstrofo S não é muito comum nessas situações. E quando que a gente utiliza a preposição of? Bom, a gente pode usar o of com objetos e coisas, especialmente quando a gente fala que aquela coisa que a gente está indicando, ela pertence a algo maior, ela é uma parte de um algo maior. Então, por exemplo, he is the leader of the group. He's the leader of the group. Então, nesse caso, a gente tem o grupo, né, que é a parte maior, e o líder, que é uma parte desse grupo, e a parte que a gente está destacando. I hated the end of the movie. I hated the end of the movie. Aqui, mais uma vez, a gente tem movie, né, que é filme, ou seja, existe um filme inteiro ali, e eu estou indicando que eu não gostei do final desse filme. Então, no caso, uma parte desse algo maior. The cat was at the top of the stairs. The cat was at the top of the stairs. He is the president of our country. He is the president of our country. O uso de of também é mais comum quando a gente indica do que um objeto é feito. Então, por exemplo, that necklace is made of gold. That necklace is made of gold. This jacket is made of leather. This jacket is made of leather. Em exemplos relacionados a países e organizações, a gente pode usar tanto o of quanto o apóstrofo S. Ambos são bem comuns. Então, por exemplo, the policy of the company e the company's policy. The company's policy, ambas são bem comuns. Assim como Poland's history e the history of Poland são equivalentemente comuns. Bom, de forma bem resumida, é mais comum o uso de apóstrofo S quando a gente está indicando que algo pertence a um ser animado, ou seja, uma pessoa ou um animal. E o uso de of é mais recomendado quando a gente está indicando que uma coisa é parte de uma outra coisa. Mas como eu já falei ao longo do vídeo, vou reforçar aqui, lembrem-se que essas regras não são absolutas e existem várias e várias exceções, como a gente pôde ver ao longo do vídeo. A melhor maneira de aprender o melhor uso de cada forma de indicação de posse é realmente praticando o inglês. Quanto mais você se expõe à língua, seja lendo, conversando, ouvindo, mais natural vai ser para vocês sentir ali quando que é o momento certo de usar cada um, porque vocês já vão ter essa bagagem de referência dentro de vocês. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Mais uma vez pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês direto ao ponto, estão todas aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.